Fala, povo lindo, beleza? Tio Frank na área. Hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Essa aula é para você do sétimo ano, tranquilão? E se você já passou do sétimo, por que não aproveitar e relembrar, né, um pouquinho desse novo conjunto numérico chamado conjunto dos números inteiros? Então vem com o tio Frank, vamos lá, vem comigo. Nosso primeiro conjunto numérico conhecido é o conjunto dos números naturais, também conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Bom, nós já vimos a história desses números, né? E devido à necessidade do ser humano de contagem, é que ele vem desenvolvendo e criando esses símbolos para representar quantidades. O ser humano evolui mais um pouco na sociedade e chega a um certo ponto que em algumas situações começam a aparecer um tal de número que eles chamavam de número absurdo. Que situação que é essa? Bom, quando ele tem o excesso, né, de uma situação que você está contando, está excedendo um valor para você, e tem a situação contrária, quando está faltando algum valor, principalmente no comércio, galera, certo? O comércio ele é o ponto-chave, né, no desenvolvimento da matemática, principalmente nesses números. Então, o que acontece antigamente? Se conhecia apenas os números naturais. Bom, os chineses foram talvez aí, né, os primeiros a terem contato ou já saberem trabalhar com esse tipo de número que chamavam de número absurdos. Os chineses, eles tinham uma regrinha. Nas operações deles, quando eles estavam fazendo, por exemplo, lá, é fácil. Se ele tinha 4 laranjas, vou pegar um exemplo, ele tem 4 laranjas mais 2 laranjas, beleza, ele acrescentou duas no seu conjunto de laranjas, então ele passa a ter 6 laranjas. O que ele fazia? Ele representava com a cor vermelha. O vermelho significava excesso, porque ele tinha a mais. Ele tem 6 laranjas a mais. Agora, numa operação em que, por exemplo, ele tinha 4 laranjas, e aí vamos supor que ele precisava vender 6 laranjas. Então, para ele vender 6 laranjas, ele ia ter que tirar 6 de 4. Mas aí tirar 6 de 4 não tinha como fazer isso, não é mesmo? O que acontece nessa operação? Bom, se ele tem 4 e vai tirar 6, ele vai tirar 6 e vai ficar devendo duas para o cliente, que ele vai entregar depois. Mas aí como que ele representava isso? Ele representava com a cor preta, que era a falta. Então, ele usava um pauzinho vermelho, né, o pau vermelho, que eram uns pedacinhos de madeira que eles usavam para representar o excesso em vermelho e a falta em preto, ok? Então não existia um símbolo aí para representar isso quando estava excedente ou faltando, tá? Só muito tempo depois é que os hindus e outros povos também chegaram a trabalhar, né, a se deparar com esse tipo de situação. Então veja que nós estamos falando do comércio, não é mesmo? Bom, o comerciante resolveu isso de forma bem rápida e bem prática. O que o comerciante fazia, né, aqui no nosso no povo europeu, vamos dizer assim? Ah, bom, era fácil. O cara tinha lá, por exemplo, um saco de feijão. Tá lá o seu saquinho de feijão, beleza? E nesse saco de feijão ele tem 10 quilos. Show? Bora lá, e ele tem 2 sacos de feijões, vamos imaginar assim? Então ele tem 2 sacos de feijões, muito bem. Cada saco com 10 quilos de feijão. Bom, olha só a sacada dos caras. Eles faziam o seguinte, fácil resolver esse problema. Ele está lá com os seus 2 sacos de feijão e vendeu 8 quilos de feijões. O que ele vai fazer? Ele pegava e registrava no saco de feijão dele que ele tirou 8 quilos desse saco. E aí ele representava como? Usando um pauzinho na horizontal, um tracinho na horizontal, indicando a operação de menos, não é? Ele está retirando 8 quilos desse saco. Era fácil, ele batia o olho e falava assim, tinha 10, eu tirei 8. Bom, se tinha 10 ele tirou 8, é fácil saber que sobraram 2 quilos nesse saco de feijão. Mamão com açúcar, não é mesmo?
mamão com açúcar, não é mesmo? O que que eles fizeram então? Era assim que eles resolviam o problema. Agora você imagina que sobrou 2 quilos nesse saco de feijão. Ele poderia deixar aqui, ou então ele pegar para desocupar esse saco, pegar esses 2 quilos e levar para o outro saco de 10 quilos que ele tinha. E como que ele poderia saber então que agora naquele saco teria 10 quilos mais 2 quilos que ele acrescentou? Fácil, mais 2 quilos. Então ele vinha aqui e registrava, né, que ele estava acrescentando 2 quilos nesse saco de feijão. Fácil. Então, quando ele estava excedendo, acrescentando um valor no saco de feijão, ele representava com um sinalzinho de mais, e quando ele retirava do saco de feijão, ele representava com um sinalzinho de menos. Obviamente, a operação aqui, né? Se a gente somar o 10 mais 2, dá 12 quilos agora nesse saco. Olha, galera, o comerciante resolveu o problema. Então, quando ele retirava, ele representava com o sinalzinho de menos. Quando ele acrescentava, ele representava com o sinalzinho de mais. Fácil, mamão com açúcar. Somente depois, muito tempo depois, né, é que os matemáticos foram estudar esse conjunto e viram que os comerciantes já utilizavam desse sistema. Então, um matemático alemão conseguiu pegar esse sistema e vamos dizer assim, montou esse novo conjunto. Ele registrou isso num papel, certo? Em forma, usando a matemática, né, a linguagem matemática. Então, ele pegou e criou um novo conjunto numérico chamado de conjunto dos números inteiros. E esse conjunto dos números inteiros representado com a letra Z. Tá? Então, a letra Z representa aí o conjunto dos números inteiros. Bom, Z por quê? O pessoal pergunta, mas se os naturais é N e o Z é inteiro, por quê? Bom, dizem, né, que o conjunto dos números inteiros é com a letra Z, porque tem aí uma analogia ao nome Zahir, não sei como que pronuncia, mas em alemão significa números, Zahir, sei lá, números. Bom, e por coincidência ou não, o matemático alemão que desenvolveu esse conjunto dos números inteiros, que foi o primeiro que publicou um livro falando sobre esse conjunto dos números inteiros, o nome dele também começava com a letra Z, beleza? Só de curiosidade para vocês. Bom, galera, então o que acontece agora? Nós já tínhamos, então, no nosso mundo, vamos dizer assim, científico, os números naturais, que são aqueles números que você já conhece, que são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ao infinito e além. Esses são os números naturais. Bom, olha só o comerciante. Ele não representava o sinalzinho negativo para retirada e positivo para o acréscimo? Então ficou fácil. O que você tinha aí? O que o cara fez? Ó, beleza, então nós temos os números positivos, ok? E temos também os números negativos, que são a falta. E aí se criou-se um novo conjunto numérico. Esse conjunto numérico representado com a letra Z, que nós acabamos de ver. Bom, esse conjunto numérico, você tem então o nosso zero, que é a referência, né? À direita do zero, nós temos aí os números positivos, que são os números naturais, ao infinito e além. E à esquerda do zero, nós temos os números negativos, que vai ao infinito e além também. Então, nesse novo conjunto numérico, ficou fácil de representar. Você pega os números que você já conhece, que são os números naturais, e o que você tem, então, agora, são os opostos a esses números, representados com um sinalzinho de menos. Ok? E aí nós temos um novo conjunto numérico conhecido como conjunto dos números inteiros. Então, olha só para ficar claro, os números inteiros são todos os números positivos e os números negativos, tá? Convencionou-se que os números positivos, por exemplo, mais 4, eu não preciso necessariamente representar ele, escrever ele com um sinalzinho de mais na frente dele toda hora.
eu posso simplesmente escrever 4. Então, mais 4 é igual a 4, certo? Não preciso ficar escrevendo sinalzinho de positivo na frente dele. Mas os números negativos, eu preciso sim estar sempre indicando com um sinalzinho de menos na frente. Tranquilão? Mamão com açúcar? Show de bola, né? Olha só, então não se esqueça, tá? Nós temos o conjunto dos números inteiros que nós representamos aqui com um mais aqui na frente, quer dizer, aqui embaixo, indicando que são os inteiros positivos, ok? Os inteiros positivos, nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ao infinito e além. Ô, professor, mas não entrou o zero aí, por quê? Porque o zero, ele é neutro, tá? Ele não é positivo e nem negativo, tranquilão? Então, a esse conjunto, nós dizemos assim, ó, Z asterisco positivo, porque ele não entra o zero aqui, beleza? Só os números positivos. E nós temos os inteiros negativos. E aí, cara, esses números negativos, eles vêm lá do infinito e além, menos 1 milhão, menos 2 mil, menos 500, menos 100, menos 3, menos 2, menos 1, ok? Esses são os números negativos. Tudo isso junto forma o conjunto dos números inteiros. Tranquilão, mamão com açúcar. Galerinha, esses números podem ser representados na reta numérica. É isso mesmo. Repare só. Opa, deixa eu só melhorar isso aqui, está muito grosso. A reta numérica. Bom, a reta numérica ela já era conhecida. Você também já conhece ela. Nós temos aqui, por exemplo, né, o nosso zero, que é o neutro. Ele não é positivo nem negativo. É o ponto de partida aqui. Bom, à direita do zero, você já sabe que estão os números positivos. Então, tem aqui o número 1, 2, 3, 4. E à esquerda do zero vão estar os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui, galerinha, vale lembrar que quanto mais longe esse número tiver do zero, menor ele é, tá? Para a esquerda. Quanto mais longe ele tiver do zero, menor ele é. Para a direita, quanto mais longe do zero ele tiver, maior é esse número. O que significa que, por exemplo, o menos 4, ele é um número que é menor que o menos 3. Ok? Já nos números positivos, quando eu tenho o número 4 é maior que o 3. Certo? Porque o 4 está mais longe do zero do que o 3. Para os números negativos, o menos 4 está mais longe do zero do que o menos 3. Então, o menos 4 é menor que o menos 3. Tranquilão? Mamão com açúcar. Ok, meu povo lindo? Então, na reta numérica é assim que funciona aí, estão representados os números inteiros. Agora, presta atenção. Como eu já falei para vocês, né, os números negativos são o oposto do número positivo. Ok? É como se você estivesse olhando no espelho. Quando nós estamos olhando no espelho, que você está vendo a sua imagem invertida. Na reta numérica funciona da mesma forma. Você tem os números positivos e a imagem invertida deles é os números ou são os números negativos, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o número menos 3 em relação ao número mais 3, nós podemos dizer que eles são opostos. Ou simétricos. Também se usa esse nome. Ok? Então, significa que se eu pegar o número menos 3, o oposto a menos 3 é o 3. Se eu quiser o número 2, o oposto ao número 2, menos 2. O número 10, oposto ao 10, menos 10. O oposto a menos 50, 50. Sempre assim. Tranquilão? Mamão com açúcar, né? Outra referência que nós temos também são o módulo. O que é módulo? Quando nós falamos essa palavrinha em matemática, módulo,
costumamos a representar elas com os dois tracinhos aqui, ó. Por exemplo, o módulo de menos 3. O módulo, a gente quer falar ou se referir apenas ao valor absoluto, tá? O valor absoluto de menos 3 é 3, representa 3 unidades. De menos 3 é 3. E o módulo de mais 3? 3 unidades, também é 3. Então, o módulo, ele desconsidera o valor, se o número é positivo ou negativo. Ele desconsidera isso. Ele só leva em consideração a quantidade de unidades que representa esse número. Não importa se é por falta ou por excesso. Tranquilão? Lembrando, gente, quando eu estou falando de número positivo e número negativo, não é? Nós podemos sempre positivo por excesso, negativo por falta. Tranquilão? Bom, galerinha, este é o conjunto dos números inteiros. Nas próximas aulas, nós vamos falar mais sobre esse conjunto, vamos aprender a fazer as operações fundamentais dentro desse conjunto. Soma, subtração, multiplicação, divisão, calcular potências, raízes, todas aquelas operações que você aprendeu com os números naturais, nós vamos aprender também, mas vamos ver como que elas vão funcionar dentro do conjunto dos números inteiros. Tranquilão? É isso aí, meu povo lindo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deste vídeo, se ele valeu a pena para você, senta o dedo no like aí, compartilha para um amigo seu aí, se inscreve no canal do Tio Frank, não esqueça disso. E vamos lá, ajuda o Tio Frank chegar aí aos 2.000 inscritos, hein? Você me ajuda? Vamos lá? Tô contando com você então. Valeu, um abração, até mais. Tchau, tchau.